Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Começa a nossa aula de hoje pedindo para vocês desculpa por não ter conseguido disponibilizar a correção antes, tá? Problemas técnicos, mas vamos lá. Bom, na página de número 71, a gente tem, nós tínhamos a atividade página de número 71 e 72, né, para fazer a correção e foi a indicação para que vocês respondessem. Vamos lá. Primeira questão. Mais Enem, habilidade número 29. O solo é um sistema aberto entre diversos geoecossistemas do nosso planeta, que está constantemente sob ação de fluxos de matéria e energia. Essa condição o torna um sistema dinâmico, ou seja, o solo evolui e se desenvolve e se forma de maneira contínua no ambiente em que está inserido. Bom, na realidade, essa descrição inicial da Embrapa, né, ela apresenta uma definição um pouco mais complexa do que seria solo. Né? A gente fala o solo como a parte superficial, a qual habitamos, desenvolvemos nossas atividades, né? Falamos também com uma camada externa em que está em contato com massas gasosas, líquidas, formadas por diferentes agregados de matéria orgânica e inorgânica, mineral, né? Onde acontecem diversos fenômenos intempéricos, onde a vida se desenvolve, vida de diversas formas, desde a microbiológica a vegetal. Quer dizer, nós temos inúmeras definições para tratar de solo, mas só que essa definição ela foi complexa ao dizer que o solo é um sistema aberto, exatamente porque no solo se processam diversos fluxos, né? Está acontecendo diversos fluxos, circulação de matéria e energia. E esta circulação, essa dinamicidade da circulação de matéria e energia, ela se dá de forma constante. Então, o solo está sendo perdido em função de um processo erosivo? Bom, mas do outro lado nós temos solo sendo reconstituído, sendo recuperado, sendo reconstruído, né? Isso se dá em função da troca de matéria e energia que acontece entre os sistemas naturais, do qual o solo também faz parte, né? Então a definição é muito boa. Vamos fazer a análise das alternativas. É característica dos solos. Letra A. Sua evolução de forma contínua em um sistema estático sem interferência de seres vivos. Gente, nós acabamos de dizer que o solo tem vida, que no solo se constrói vida, que o solo não é parado, o solo é dinâmico, é constante, é mutável. Então essa alternativa ela é totalmente infundada. O sistema solo é um sistema vivo, é um sistema constante e é um sistema dinâmico da qual dependem sim seres vivos. Letra B. Receber, é característica dos solos, né? Receber grandes quantidades de matéria e energia, bem como contínuas interferências humana. Não foi o que o texto falou? Foi. Letra B está correta. Segundo o texto e segundo a palavra restritiva, característica do solo. O solo recebe grande quantidade de matéria, energia, é transformado pela interferência humana? Sim. Alternativa que, à primeira vista, parece ok. Letra C. Está em constante transformação, não envolvendo elementos de outros geoecossistemas. O texto não diz isso, diz que há interferência. D. Uma evolução com restrita? Não, com grande quantidade de matéria e energia, mas com forte interferência de animais e seres humanos. Bom, há interferência de animais e seres humanos, mas restrita quantidade de matéria e energia, há que se pensar nisso. Letra E. Evoluir de um sistema pouco fértil para outro de grande fertilidade, facilitando a ocupação humana. Essa alternativa, ela não explicou para nós como isso acontece, como se dá essa evolução de um sistema fértil para um de grande fertilidade. Dentro das trocas de matéria e energia e interferência humana e animal, nós podemos ter o caminho inverso.
Então, nós podemos ter um solo que é fértil, que apresenta grande fertilidade. Então, aí, o ponto de vista nutricional é importante. Para um solo que, em função de interferências humanas, atividades humanas, pode vir a se tornar um solo pouco fértil. Então, essa máxima não condiz com a verdade. Bom, vamos para a segunda. Segunda, erosão é um processo natural presente nos mais diversos ambientes do planeta. Nós já falamos que a erosão acontece independentemente da ação humana. Por quê? Porque nós temos erosão provocada por agentes naturais. Ah, o ser humano pode intensificar o processo erosivo? Pode sim. Eita, vigia, uma hora dessas, Jesus. O ser humano pode intensificar, pode promover erosão? Com certeza, sem dúvida, a ação humana ela é danosa, ela é intensificadora de diversos processos de erosão. Só que a erosão é natural, ela acontece em função das ações intempéricas, das ações dos agentes externos da natureza, é a chuva, é o vento, é o rio, é o mar, é o gelo, quer dizer, as erosões elas acontecem em função da própria dinâmica do sistema Terra. Relacione então os tipos de erosão com o local de ocorrência. Coluna 1 com coluna 2. Então vamos lá, gente. Coluna 1 nós temos erosão fluvial, vossoroca, splash e erosão laminar. Inclusive eu passo a atividade para vocês de reconhecimento das erosões, né? Vocês acho que identificaram lá a erosão laminar, ravina, vossoroca, eólica, que foram as erosões que eu coloquei lá naquela lista. Coluna 2, vamos lá. Processo decorrente do efeito gerado pela queda das gotas de chuva sobre o solo ou estruturas de relevo. Bom, ele está falando aí para nós de uma erosão que é uma erosão pluvial, é uma erosão provocada pela água da chuva, né? O impacto que a chuva provoca no solo, né? É o que a gente costuma chamar de erosão em splash. Então aí a gente já tem a alternativa de número A e B para considerar, porque só elas contêm o 3 da primeira alternativa. Processo que ocorre pela ação dos rios quando estes se excedem e avançam sobre as margens. Aí nós temos um processo de erosão que acontece não em função da queda vertical de água, mas do processo de expansão, do aumento do volume de água de rios. Isso é uma erosão fluvial, muito comum, né? Então, 3, 1. Então, é a letra A, né? Mas vamos analisar as outras. Formação de grandes crateras que ocasionalmente... Gente, grande cratera. Quando vocês visualizarem essa expressão, uma grande cratera é uma vossoroca. É processo de vossorocamento, um pequeno canal meândrico de pouca profundidade, que revolve pouco solo, é uma ravina. Ocorre quando o escoamento superficial da precipitação carreia o solo, leva, retirando sua cobertura superficial. É aquela chuvinha, é aquela água que não cava tanto o solo e que também não faz canais localizados, canais meândricos, sinuosos, ravínicos. Ela vai simplesmente tirar a camada grande, só que com pouca profundidade. É o que a gente chama de erosão laminar. Bom, vamos lá. Passando aqui para a página número 7.2. Eita, vossoroca imensa, né, gente? Bom, na questão de número 3, o que a gente tem? A gente tem uma foto, é a vossoroca, é evidente, e tem um texto. Vamos lá. A erosão é um fenômeno que pode decorrer de fatores naturais, como a ação dos ventos, das chuvas, dos rios, das geleiras. As ações antrópicas têm intensificado os efeitos da erosão, tanto nas áreas urbanas quanto nas áreas rurais. São consideradas as principais consequências, ou seja, o que decorre do processo de erosão. Vamos lá. Quer dizer que da erosão decorre desmatamento,
A ação de desmatamento é uma ação humana, antrópica. A natureza não se autodesmata. Desmatar é retirar a mata, desflorestar. É uma ação humana, né? Pode acontecer um desmatamento provocado por um fenômeno natural, tivemos uma enxurrada, sim, mas aí a ação não é desmatamento, né? A gente vai ter perda de cobertura vegetal em função de um fator natural, a ação desmatar intencional. Então, letra A não, impermeabilização do solo não tem nada a ver, né? Letra B, as queimadas e perda de nutrientes, quer dizer que uma consequência da erosão são as queimadas. Também não tem uma conexão muito direta, né? Perda do nutriente do solo pode ser, com certeza. Um solo que foi levado, que foi carreado, que teve sua camada superficial levada embora, com certeza a perda de nutrientes foi uma consequência direta da erosão, direta, conectada. Letra C, a urbanização e a redução da área de plantio. Gente, a erosão pode provocar a redução da área de plantio? Pode. Olha em cima. Imagine que essa era uma área de plantio. Foi reduzida. Agora, a urbanização, podemos até dizer que em decorrência da erosão, nós podemos ter a redução da ocupação de áreas nas cidades, ocupada pela população, né? A transferência da população do campo para a cidade. A erosão pode impedir uma ocupação determinada. Sim, só que não é uma consequência muito direta. Afinal de contas, esse processo, esse problema, se houver, pode haver, é muito pontual e pode ser solucionado na maioria dos casos. Letra D, o assoreamento dos rios. Gente, a depender do tipo de erosão, a gente vai ter, por exemplo, a erosão provocada pela chuva, ela tende a assorear os rios, porque à medida que a água é carreada para as partes mais baixas do relevo, ela vai se direcionar provavelmente para um curso de água, vai encher o leito do rio de material sedimentar, vai diminuir a profundidade, vai aumentar a turbidez da água, vai impedir que a luz solar penetre até o fundo, né? Alimente as algas. Com isso a gente tem uma interferência na alimentação da vida dos animais que vivem ali, dos peixes. Quer dizer, é uma cadeia de acontecimentos, tá? E redução da biodiversidade. Se a gente for considerar o do rio, por exemplo, sim. Letra D. Quarta questão. Os agentes externos desgastam, destroem e reconstroem o relevo, modelando a superfície terrestre numa ação denominada erosão. Relacione as colunas ligando o tipo de erosão às características e informações correspondentes. Então vamos lá. Forma como ação construtiva ou de acumulação, as restingas e os recifes, e como ação destrutiva ou de desgaste provoca falésias. Gente, falésia, eu acho que vocês já viram falésia e não estão recordando, ligando o nome à pessoa ou o nome à formação de relevo. Na realidade, falésia é um paredão rochoso, muito íngreme, né? É um paredão que forma com a parte planar, a areia da praia, praticamente um ângulo de 90 graus. Então, é um paredão vertical, né? Em alguns lugares, esse paredão, o processo de erosão, a erosão marinha vai provocar o aparecimento de crostas ferruginosas, né? Esse tipo de formação ele é decorrente do contato do processo erosivo, de impacto da água do mar com o relevo da costa. Então é a erosão marinha, né? Vamos à seguinte, torna mais intensa sua ação sobre os solos sem cobertura vegetal. Seu tipo mais agressivo forma as vossorocas que resultam em prejuízo às lavouras. Bom, se a gente for analisar o que sobrou ainda 4, né? A gente vai ver que quem provoca a vossoroca é uma chuva de grande monta, é uma chuva de grande intensidade em um terreno já sujeito a condições de erosibilidade.
Então, provavelmente esse solo já está suscetível ao processo de erosão por fatores diversos, né? A composição, o revolvimento, interferências humanas, falta de cobertura vegetal. Quer dizer, existem condições ali que potencializam o processo erosivo. E quem cava a Vossoroca que é água de chuva. Então, a gente tem a sequência de 4, 5, né? Pode ser a letra D, mas vamos terminar de analisar. É responsável por escavar o leito, modelando vertentes e formando vales, rios, né? Transporta materiais de grandes altitudes e distâncias, originando planícies e deltas. É rio, né? Erosão fluvial, né? Vamos lá, atua principalmente nos desertos. Gente, deserto, erosão no deserto, na praia, movimentação de sedimento de um lado para o outro, acumulação, depósito de material resulta em uma acumulação típica de areias móveis denominadas dunas. Ora, erosão eólica. E última, atua em regiões de altas altitudes, latitudes, perdão, uma região de alta latitude, uma região fria, de altas montanhas. Altas montanhas provavelmente têm seus topos neve ou gelo, né? Ao longo de eras geológicas, sua ação forma os fiordes da Noruega, gente. Sabe como aqueles fiordes foram formados? Pela erosão provocada pelo gelo, a erosão glaciária. Então aí você tem a letra D, 4, 5, 2, 1, 3. Encerrando a nossa correção, vocês ficam aí com a complementar para fazer, tá bom? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.